Muito bem. Ah, então vamos lá. Vamos iniciar a aula 8. Essa é a nossa agenda de hoje. Então, nossos clássicos 10 minutos de resenha, 5 minutos recapitulando aqui o que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos começar com um exercício de customizing baseado no que a gente conversou na aula passada sobre o case lá que eu falei para vocês. O relatório CLV parte 2 que a gente está jogando para frente aqui já jogamos algumas vezes. E a introdução ao business case que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Acho que o business case vai gastar até mais tempo do que esses 10 minutos que eu coloquei aqui, mas vamos ver no que dá, tá? Vou tentar espremer um pouco aqui para a gente acabar mais rápido aí, se possível antes das 8h30, para o máximo de vocês poder participar. Então, recapitulando aí da aula. Ah, antes disso, levanta a mão aí quem não assistiu a aula passada, quem não conseguiu. Eu não consegui terminar, mano. Eu tava terminando na hora que a aula começou. Eu escutei você contando o caso da Lois lá, mas não deu pra assim, que até porque no início da aula eu participei, né? Aham, Eu assisti tudinho, certinho. maravilha. Jorge, Eu vi. boa. Boca, Vi sim, vi sim. boa, maravilha. É só para eu saber se eu preciso voltar alguma coisa aqui, tá? Então tá bom. Bom, esse slide aqui foi basicamente o que eu comentei na segunda metade, digamos assim, da aula anterior, né? Como eu falei, vocês já viram lá, então não vou perder muito tempo aqui. Mas é só importante, o que eu quis focar aqui, gente, foi para vocês entenderem o caminho que se precisa perseguir quando você está andando atrás de uma solução. Porque isso aqui, esse roteirinho, digamos assim, cobre grande parte das soluções. Em muitos casos, uma coisa ou outra vai estar fora, né, da linha do tempo aqui. Por exemplo, se eu já sei o que que é a solução para um determinado cenário, eu não preciso ficar fazendo uma análise da solução e nem dar um Google lá, porque eu já sei o que que tem que ser feito, né? Então, digamos que essas duas etapas, 2 e 3 aqui, a análise da solução e dar um Google aqui para procurar a solução, eu pulo, né? Se eu já sei o que que eu tenho que fazer, eu já pulo direto para configuração em dev, mas o resto aqui vai seguir. Eu vou precisar fazer a configuração, vou precisar fazer os testes unitários, tal. Nesse caso de padronização e solução aqui, aliás, padronização e comunicação, né? Eu tive que fazer porque era um caso específico aqui dos escritórios regionais, para a gente ter, né, vários escritórios aqui e tal. Aí já é uma questão mais da empresa que eu trabalho mesmo, então não vai se aplicar para todos os casos, mas talvez a padronização, mas a parte de comunicação sim, né? Então é deixar todo mundo ciente do que você vai precisar fazer, do tempo aproximado que você vai gastar e tal. Então isso é uma coisa importante também, sempre manter se comunicando para não ser aquele negócio de tipo, você recebe o problema aqui e volta daqui a um mês com a solução, mas sem ninguém saber que você estava trabalhando naquilo e tal, né? É mais para dar uma clareza para todos os envolvidos no processo aí, os stakeholders, né? O solicitante ali, se for um projeto, um stakeholder e tal, do que você está fazendo, né? E quando que você almeja concluir aquilo ali, ou pelo menos chegar numa fase de homologação para que as pessoas possam testar, né? Pode ter um outro caso onde, por exemplo, se for alguma coisa em algum programa, você não vai ter, por exemplo, essa etapa de configuração no dev, né? Às vezes não é uma coisa que você, funcional, vai precisar fazer lá na SPRO da vida. Às vezes é uma coisa que você vai precisar de um ABAP. Então aí já tem outras etapas aqui, que são a parte de especificação funcional, de alinhamento com o ABAP, aí vai ter a parte de desenvolvimento, né, e tal. Então as demandas podem mudar para lá e para cá, mas grande parte disso aqui do core aqui vai se manter para muitas das demandas que você vai pegar. Então é isso que eu queria deixar claro aqui, esse passo a passo aqui, ele é bastante recorrente, tá? Para diferentes itens que a gente recebe. Até que dúvidas, alguma coisa que vocês queiram perguntar talvez do vídeo da aula passada que não tenha ficado muito claro? Ou tá de boa? Tranquilo. De boaça, mano. Tranquilo. Manda bala. Beleza, então. Então, na aula passada eu expliquei essa parte do teórico aqui, né, do que foi necessário fazer para a gente chegar na solução, e o que eu queria fazer aqui com vocês hoje é mostrar na prática como é que foi. E vocês vão ver, é mais para materializar para vocês que o que eu falei em alguns momentos da aula passada, né, principalmente no final, é que a solução realmente foi de um clique. Tá? Então, o que eu coloquei aqui na conclusão, né, de saber qual parafuso apertar, é exatamente isso. Assim, a minha experiência ajudou a ganhar tempo em como procurar a solução, em como implementar a solução, saber mais ou menos o que que era a configuração que eu ia precisar, mas eu não sabia exatamente o que que eu precisaria fazer, e por isso eu precisei dar o Google lá para os Ramesh lá que eu brinquei, né, para os indianos lá, que quando você procura alguma coisa em inglês, geralmente quem vai responder as suas questões ali, aliás, quem vai responder não, quem já respondeu no passado uma pergunta de uma outra pessoa foi um indiano, né, os caras têm muita expertise nisso. Então, quando eu precisei dar o Google aqui, eu já sabia mais ou menos qual pergunta fazer para o Google. Esse é o ponto, né? Então é aí que a experiência ajuda, mas saber exatamente o que fazer eu não sabia, foi quando eu descobri e tal.
e fiz a configuração que eu precisava. Então, quando eu achei o caminho das pedras, quando eu achei a solução ali, para implementar ela foi a parte mais fácil de todas, né? Então, vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Vamos abrir o SAP aqui, eu vou abrir só o meu por enquanto, não precisa abrir o de vocês não. E vou pegar uma ordem de venda aqui qualquer, tá? Vocês estão vendo minha tela do SAP já, né? Não mais, né? Porque agora caiu. Sim. Tô vendo. Acho que eu tomei um timeout aqui. Ô, Diego, Diga. depois num momento assim mais oportuno, se o pessoal quiser compartilhar um problema que eu tive aqui no último feriado, dia 12, que me Boa. tirou aí a manhã do dia 12. Nossa. Eu liguei o notebook às 6 para tentar resolver antes da operação iniciar lá. E envolve OV, remessa, faturamento, e assim, né, aí o SD entrou avaliando o que aconteceu e a gente propôs uma melhoria no programa para cercar, né, esse tipo de erro. Uhum. E depois, né, numa hora, se tiver um momento assim relacionado, o pessoal quiser ver, aí eu compartilho. Boa. Vamos fazer isso sim. Planeja para a próxima aula, Gu. Na próxima aula a gente já inicia com esse caso aí também. É legal a gente trazer esses exemplos práticos. Se você quiser preparar Bacana. alguma coisa aí de print de tela, alguma coisa assim, aí você compartilha sua tela aí e explica o que rolou. É legal sim. Às vezes eu até entro pelo computador da empresa mesmo e compartilho o caso real. Beleza, se não tiver problema também. Vamos fazer isso. Beleza, então é o seguinte, turma, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar uma ordem de venda aqui. Pesquisei uma ordem de venda qualquer já existente aqui, para mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, aqui a gente está numa ordem de venda, né? Para quem não é de SD e para quem não conhece o processo de SD, aqui a gente está numa ordem de venda, tá? Eu estou no VA03 aqui, exibindo uma ordem de venda que alguém já criou aqui no passado. Então, tem várias informações aqui. E nesse caso que a gente mexeu foi aqui, então, dentro do item, no caso lá do case que eu trouxe de exemplo, né? Quando você dá um duplo clique ali embaixo, eu abro o item, né? Nesse caso, minha ordem de venda tem dois itens ali, e eu estou abrindo o primeiro deles. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho esse item aqui que é do material P100 e desse M11 aqui, o item 10 e o item 20. Nesse caso aqui, está vendendo uma unidade de cada. Aqui é uma bomba e aqui é um flat screen, né? Uma tela plana, não sei se é alguma coisa, não sei do que é esse aqui, mas enfim, não importa. Vou abrir esse primeiro item aqui e vou na aba aqui de divisão de remessa, que é onde foi o nosso caso lá. Então, nesse caso aqui, reparem o seguinte: o que é a divisão de remessa, né? Aqui é onde eu falo quando que eu vou fazer, é onde eu estou planejando quando eu vou fazer as minhas entregas daquele item da ordem de venda. Então, imaginando que aqui eu tivesse 10 itens, né? Eu poderia estar entregando 5 itens aqui nessa data de 19 de outubro e outros 5 no dia 21 de outubro, por exemplo, que no caso é hoje, né? Ou em qualquer outra data futura aí. Então, eu planejaria essa divisão aqui, tá? Então, se você reparar, eu estou falando de três níveis diferentes dentro da ordem de venda, né? Os dados que são de cabeçalho, então eu estou falando ali daquele cliente X e algumas outras informações que são pertinentes ao cliente ali. Então tem os dados de cabeçalho, os dados de item, então no caso ali item 10 e item 20, e os dados de divisão de remessa. Então dentro do item 10 eu posso ter várias divisões de remessa, né? Nesse caso estamos falando de três níveis aqui, numa hierarquia, né? Vamos dizer assim. Então aqui é a aba onde eu faço essas divisões. A questão, então, que estava acontecendo era que esse campo de quantidade confirmada aqui, ele não estava validando, né, a quantidade que precisava ser confirmada, ou seja, a quantidade que eu tinha de estoque. O objetivo desse cara, esses dois aqui vão estar quase sempre iguais, tá? Esse quantidade da ordem e quantidade arredondada. Então, essa quantidade da ordem vai refletir o que estava lá na minha tela anterior do item, nesse caso aqui é tudo 1, né? Então fica mais fácil, mas poderia ser uma quantidade maior aqui, né? Poderia ser, sei lá, 10, 100 aqui. Essa quantidade arredondada vai repetir isso aqui, é realmente um arredondamento aqui. Na grande maioria dos casos ele repete o que está aqui. E a quantidade confirmada aqui é que era o ponto. Ele estava mostrando a mesma quantidade da ordem aqui, mas não deveria ser quando eu não tivesse estoque. Ele deveria fazer uma validação de estoque aqui. E nesse caso aqui também tem esse campo de quantidade da remessa, porque a remessa já foi criada, né? A remessa que está abaixo dessa ordem de venda já está criada. Então, se a gente vier aqui no fluxo de documento, esse botãozinho aqui abre o fluxo de documento da ordem de venda. Eu tenho aqui ó, minha ordem de venda que é essa 20241 e a minha remessa que é essa 818.026.
Então, como a remessa já está criada, ele já colocou aquela outra quantidade ali. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para mostrar para vocês a categoria do item, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem que a categoria do item que a gente está usando aqui é esse cara aqui, ó, CP. Então, reparem o seguinte. Quando eu olho para esse item aqui, quando elas vieram me apresentando o problema, né? Eu inicialmente falei, bom, isso, o que elas estão falando faz sentido, né? Porque o que elas disseram foi, a quantidade confirmada deveria estar validando a quantidade que eu tenho em estoque. Eu crio um item onde eu estou fazendo uma ordem, por exemplo, de 500 quilos, e eu só tenho 300 em estoque, e ele continua mostrando os mesmos 500 aqui. Isso está errado. Elas tinham razão. E aí eu falei, bom, onde será que está essa questão, né? Onde está configurável isso? De cara eu já imaginei que pudesse ser por causa da categoria do item de divisão aqui, que é esse campo aqui, que está com esse CP aqui. Então, de cara, o que eu já fiz? Já vim aqui, abri o match code aqui para ver quais eram os itens que elas tinham disponíveis. Aqui, quando você abre o match code, ele só abre. Existem outras categorias de item aqui, né? E nesse caso só está aparecendo esses dois porque são os que estão configurados para esse tipo de item aqui. É uma configuração que você faz lá na SPRO, que no fim das contas foi o que eu precisei ajustar. Mas aqui já está configurado para aparecer esses dois aqui. Um de MRP baseado no planejamento e um sem MRP. Então, esse CP é o que está sendo utilizado aqui, né, para esse exemplo, que não era exatamente o nosso exemplo lá, no nosso caso lá usa alguns E's, mas só para vocês entenderem, quando eu venho aqui, eu posso dar aqui um F1, então eu abri o match code, estou dando um F1 nessa categoria de item, vou vir aqui no customizing, que foi aquele mesmo exercício que a gente fez em algumas aulas anteriores aí do grupo de mercadoria, né, que vocês devem lembrar, cliquei lá no botãozinho de continuar sem indicação de projeto, e ele vai me jogar para dentro da SPRO. Aí nesse caso eu vim aqui, ó, em definir categorias de divisão. Tá? Aqui você não tem jeito, tem que ser meio pela descrição. Aqui você vai ter que meio que deduzir o que você precisa fazer, tá? Abre muitas opções aqui, mas com o tempo você vai aprendendo a navegar melhor aqui. Vou abrir esse cara aqui, que aí aqui eu já tô dentro da S Pro, né, no caso. Vou jogar essa telinha pra cá. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Então aqui ele já abriu aquela escadinha, né, que a gente fala da S Pro lá e já veio marcando em amarelo aqui o item que eu selecionei lá, tá vendo? Ó, definir categoria de divisão. Vou rodar aqui no reloginho. E vou procurar esse cara que é o que eu estou usando, o CP aqui no caso, ó. Duplo clique em cima dele. Ah, tá. Aqui tem um detalhe importante na S-Pro. Em muitas telas da S-Pro, quando você vem aqui nessa primeira tela, dá a impressão de que você só consegue mudar aqui a descrição, né? Incluir um item novo aqui e mudar aqui a descrição, alterar, deletar ou incluir itens novos, né? Mas tem muito mais por trás disso aqui. Quando eu dou um duplo clique aqui nesse item, ele abre uma tela com toda a configuração desse item CP. Então, tudo isso aqui são variáveis que você pode mudar para aquele item específico de categoria. Tá? No nosso caso, o danado aí que tá, ó. Então, até aqui, eu vim sozinho, né? Aí é o que eu falei com vocês, que já é questão da minha experiência e tal. É uma coisa que você já vai ficando tarimbado quando você já é um funcional com mais experiência. Então, até aqui, beleza, eu já deduzi mais ou menos que era a categoria do item onde eu precisava trabalhar. Agora, o que exatamente mexer aqui, né? Aí é que morava o meu problema. Como tem muitos campos e cada um desses campos tem diversos valores possíveis aqui, eu falei, bom, se eu mexer no cara errado aqui vai dar zebra, né? Então eu preciso ter certeza. Mas olhando mais ou menos para a descrição dos campos, já me parecia ser algo aqui embaixo, ó, de disponibilidade. Eu falei, vou dar um Google. Foi aí que eu precisei dar o Google lá e pedir ajuda do Ramesh lá. E aí eu vim aqui no campo de disponibilidade, dei um F1 nesse cara, para ver mais ou menos o que era a descrição. Aí, ó, o texto, ó, verificação de disponibilidade para vendas. Uma verificação de disponibilidade deverá ser realizada para a respectiva operação. O tipo de verificação, segundo a lógica, esse ATP significa Available to Promise. É uma coisa lá de SD que não é de SD, é meio de MM, meio de SD, na verdade, que é a checagem de estoque. Ou através do planejamento preliminar. Será determinado como valor proposto pela classe de necessidade e poderá ser desativado para a respectiva categoria de divisão de remessa da operação de vendas. Ou seja, quando eu vi esse nome ATP aqui, eu já falei, opa, provavelmente é isso mesmo que eu preciso. Aí, e esse cara estava desmarcado, no meu caso, tá? Foi aí que eu já tive praticamente certeza do que eu precisava, aí eu dei o Google lá e confirmei a minha tese. E aí vim aqui, uma vez confirmada a minha tese, vim aqui para testar. Né? Marquei esse cara na categoria que eu tinha e fui lá testar. Então, beleza, agora eu vou voltar aqui na ordem de venda. Eu não vou mexer na configuração, porque nesse caso aqui a configuração já estaria certa, né? Então, reparem que... Ah, tá. Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui. Então, eu tenho o CP e tenho o CN. Vamos checar como é que tá o CN aqui, ó. Que é logo de cima aqui. Vou dar um duplo clique agora no CN.
Ah lá, ó, como o texto dele é sem MRP, repare que ele já está sem esses 3 flags marcados, tá vendo? Incluindo de disponibilidade, que já era minha desconfiança. No meu caso, eu tinha um cenário parecido. Eu também tinha 2 categorias, onde uma delas era sem MRP. Eu falei, deve realmente ter a ver com isso aqui. Aí, para testar, eu fiz 2 testes diferentes. O que que eu fiz? Primeira coisa, eu vou voltar lá na ordem de venda. Contrato. Agora ele abriu. Ó, ele está considerando um estoque maior, ele está considerando 2.594. Tá vendo? Mas ele já abriu essa tela aqui, é a tela que ele abre. Quando eu coloco a quantidade ali, dou Enter, ele já fala que essa é a quantidade disponível naquela data. Ele faz o cálculo de viabilidade, de disponibilidade do MRP, ele é meio complexo, tá? Eu nem manjo muito dessa parte, para te falar a verdade, porque é uma questão muito de MM. Mas quando a gente abre aqui, ó, no quantidade de ATP, ele costuma explicar tudo que tem aqui. Deixa eu ver se essa... Não faz sentido a quantidade tá batendo ali também, porque ela vai ser maior. Seria 2.500 e... Quanto que tava ali? 94? Ah, não, então tá certo, é isso mesmo. É porque ele tá olhando a quantidade total de entradas ali em cima. Aqui, ó. Menos a quantidade de saída. Aqui, ó. É isso menos isso. Tá vendo que dá os 2.594? Que ele tá considerando. É porque tem muito documento aqui, tá? Aqui dentro, desde coisas desde 2013 aqui, então vai ter lixo aqui, tem um monte de coisa aqui que entra nessa conta. Mas nesse caso, o que eu quero mostrar, assim, o cálculo do Available Promise aqui não faz nem muito, não afeta muito pra gente. O que eu quero mostrar é que quando você tem aquilo ali ativado, ele faz essa telinha de validação aqui. Agora, quando a gente volta, se eu vier aqui, agora é uma questão boa. Quando eu tenho uma quantidade acima disso aqui, deixa eu mudar essa quantidade aqui pra, sei lá, 2.500. Vou lá dentro da divisão de remessa. E vou fazer de novo aqui com os 10.000. Aliás, vou colocar só 3.000, né? Não precisa exagerar. Ó, é isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Então percebam que aqui ele fica diferente daquele exemplo que a gente tava lá, que tava 1 em 1, né? Aí fica fácil. Mas nesse caso aqui, ó, então ele tá falando que eu tô pedindo 3.000, ele tá arredondando os meus 3.000 aqui, mas ele tá falando que eu só tenho de quantidade confirmada 2.594. Ou seja, ele tá me avisando, falando assim, ô fulano, você tá fazendo uma remessa de 3.000, mas nessa data que você tá querendo, que é dia 21 de outubro, no caso hoje, você só tem 2.594 disponíveis para você utilizar, mesmo considerando aquela matemática toda lá, né? Então, é isso aqui que estava faltando lá na nossa configuração. O que pode ser feito aqui no caso delas lá, né? Se eu vier aqui e colocar um CN, que é a outra categoria lá que não valida isso, automaticamente, na hora que eu dei o Enter, automaticamente ele já muda aqui para 3.000, tá vendo? Por quê? Porque eu estou dizendo para o sistema que eu não quero checar aquela disponibilidade. Então, voltando no nosso problema, a questão é que o meu CP lá, né, o que está com a categoria CP aqui, que no meu caso lá era outras letrinhas, mas tudo bem, não estava marcado com a questão da disponibilidade, então ele estava fazendo exatamente isso aqui, ó. Ele estava mostrando 3.000, falava que tinha 3.000 em estoque, e na hora que elas iam criar a remessa para realmente fazer a entrega para o cliente, não tinha o estoque. Aí é que o problema acontecia, entendeu? Porque elas fazem isso aqui, o processo de logística, isso aqui é um planejamento, né? Então ele é feito de forma antecipada ao momento em que você realmente vai executar. Ou seja, isso aqui é feito 1 dia, 2, 5, 10 dias antes de você fazer a entrega. E aí na hora de fazer a entrega você estava com a bomba na mão. Porque você planejou fazer a entrega, mandou os dados para o cliente, às vezes até já gerou documentação para mandar para o cliente, tal, já mandou e-mail e tal, formalizou. E quando você vai fazer a entrega, cadê seu material em estoque? Então é nisso aqui que o sistema ajuda a fazer essa checagem, evita que você tenha esse tipo de problema. Então é o sistema ajudando você a não ter problemas de processo mesmo, né? Então, quando você faz isso aqui, você está meio que falando para o sistema que quer inativar essa validação. Então, no caso, aí aqui você deixa na mão do usuário decidir se ele quer
fazer a checagem ou não, né? Na grande maioria dos casos, eu imagino que faça sentido você ter essa validação aqui. Então, quando eu dou o Enter aqui, voltei para o CP, ele fala, ó, você só tem 2.594, o que que você quer fazer da vida, né? Não dá para você entregar os 3.000 que você está planejando, tá? Esse é o ponto. Então, vou voltar aqui para... Ah lá, ele tá E falando. aí, lá na parte de planejamento, ele já deixa uma ordem de produção engatilhada lá para poder complementar essa quantidade, né? Então, não É isso que eu necessariamente, ia Guaíra. perguntar. Essa pergunta é boa. Vamos lá, então. Isso depende da configuração do seu MRP, tá? Por que que isso é importante? Se você configurar o seu MRP para já disparar uma necessidade via ordem de produção, beleza, é isso que ele vai fazer. Ele já vai disparar uma demanda e falar, ó, eu vou criar aqui automaticamente uma ordem de produção para que naquela data eu alcance aquele estoque. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você fazer isso via ordem necessidade de suprimento, ou seja, Compra, né? um pedido de compra, exato, porque às vezes é um material que você não produz, né? Às vezes é um material que você revende, você pode ser uma empresa de revenda ali, então você Uhum. compra um material e revende aquele material. Então no seu MRP você configura aquilo para que dispare, ao invés de disparar a ordem de produção, dispara uma requisição de compra, né? Que vai cair lá para o processo de suprimentos que vocês já conhecem lá, que vai criar pedido e etc e tal, para que aquele material chegue na data que você precisa. Essa é uma segunda possibilidade. Uma terceira possibilidade é você não fazer nada em MRP. É você realmente resolver o problema aqui. Por quê? Pensa no nosso caso aqui do escritório regional, lá, né, da subsidiária. A gente não produz material lá. A gente só produz material aqui no Brasil. Então teria que disparar uma ordem de produção aqui para o Brasil ou um pedido de compra lá para a Europa para que isso disparasse a cadeia de produção aqui para o Brasil e tal. Então é uma rotina um pouco mais complexa. Então não dá para simplesmente criar uma ordem de produção lá, porque lá não tem ordem de produção. Eu não produzo nada lá, né? Então nem faria sentido do ponto de vista de negócio mesmo, de business mesmo. Mas sim, é possível você fazer essa configuração, mas configurado lá no MRP, aí já é uma outra camada, né? Já é uma coisa mais complexa. Diga, Rodrigo, você levantou a mão. Eu vou fazer uma pergunta bem juquinha, porque tô vendo isso aqui agora, mas vamos supor, no meu caso aqui, ó. Toda vez que você vai fazer essa reserva aí para você vender e tal, você tem que entrar no MMBE ou, vamos supor, no meu caso, eu tenho uma preventiva de uma barragem onde eu tenho que trocar 48 baterias dos instrumentos. Uhum. E aí, às vezes, ali no meu campo da ordem de serviço, ali na aba materiais, na hora que eu lançar o código da bateria e falar que eu quero 48 baterias, se eu já tiver esse campo aí, ele já me determina quantas que eu tenho no estoque ou eu tenho que, de qualquer forma, entrar no MMBE? Então, boa pergunta. Vamos lá. Esse é um comportamento que é um casamento entre SD e MM, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui acontece dentro de SD, né? Então, aqui eu estou dentro de uma ordem de venda, dentro de uma divisão de remessa de uma ordem de venda. Então, até aqui é tudo SD. Mas, obviamente, é aquela história que a gente já comentou aqui em aulas anteriores, né? O MM ele sai integrando com todo mundo, né? Do mesmo jeito que integra com o MM, integra aí com o PM no exemplo que você acabou de citar. Esse é um recurso que em SD está configurado para fazer uma checagem de estoque. Isso que você está falando tem que ver como é a configuração dentro de PM. Como eu não conheço de PM, eu não sei te responder exatamente como que funciona. Mas se você tiver uma categoria de item lá, uma checagem de estoque, uma possibilidade de checagem de estoque lá, teria que ser configurado em PM, do mesmo jeito que eu mostrei a configuração aqui em SD, para que dentro da ordem de venda ele já checasse o estoque e já te desse um alerta ali. Porque esse trabalho que eu fiz aqui de ir na MMBE foi algo que eu fiz para mostrar para vocês aqui no exemplo. Mas na vida real, as meninas lá da logística, que foi quem reclamou desse problema aqui, ela não tem que abrir MMBE para nada. Porque na hora que ela colocar a quantidade aqui, o sistema já vai abrir aquela telinha lá de MRP para ela, né? A MMBE é para eu olhar, fazer uma análise um pouco mais completa, né? Para eu ver se eu tenho aquele material talvez em algum outro centro, como que está o compromisso daquele material, já fazer uma análise um pouco mais desenrolada, que deve ser o que vocês fazem lá no seu caso aí das Porque baterias, assim, né? né, no meu caso, assim, eu tô citando um item, mas vamos supor, igual na Uzi Minas, o Boco deve saber, não sei, uma preventiva de um caminhão. Uhum. Aí vem filtro, vem óleo, vem borracha, vem vedação disso, sei lá, vem 30 itens para você fazer uma revisão num caminhão. Se eu tiver que entrar em 30 itens para ver MMB de um por um, o tempo que você perde. Enquanto se você tivesse no SAP, já na aba materiais ali, eu quero a borracha. Aí quantos que eu quero e quantas já teria. Para saber se dá para eu fazer para mim, isso seria ótimo. Isso não tem, entendeu? Acho que não é um caso, mas eu acho que dá para comunicar um com o outro. Porque geralmente a gente encontrava o erro depois de já ter feito tudo, né? Tudo. Acredito que o Wesley poderia nos informar mais sobre isso.
É Nossa. legal isso aí, a gente trocar ideia sobre isso, porque ó, depois, Nico, o que que a gente pode fazer? Faz um exemplo nesse ambiente aqui, pega um ambiente um ambiente de uma ordem de serviço aqui, pega uma ordem de serviço já existente, uma ordem de manutenção, né, uma ordem PM lá já existente, ou cria uma nova aqui, nesse ambiente aqui, com os códigos de materiais aqui, igual eu tô fazendo para esse P100 aqui, que eu não faço nem ideia do que é. Uhum. E mostra um exemplo desse, deixa uma ordem de manutenção dessa aqui no gatilho, e vamos fazer um exercício com isso na próxima aula. O exercício que eu digo é assim, como a gente não, nenhum de nós aqui é especialista de PM, além de você, né? Vamos dar uma olhada para a cara ali do PM, para a cara ali da tela, para ver se alguma coisa chama atenção, entendeu? Do mesmo jeito que eu achei essa categoria aqui, que é o que Uhum. eu já sabia mais ou menos o caminho pelo qual eu tinha que ir, mas é um recurso que já existe de forma nativa no standard SD. Existe isso no standard de PM? Não sei. É isso que a gente pode dar uma olhada, entendeu? Porque concordo com você, ajuda Eu muito acho na que, dinâmica, né? Na é, hora da eu acho criação que da sim, ordem, você mas já. a gente Vou deixar, dá uma olhada daqui a pouco. vou deixar pontuado que eu aprendi sempre a pesquisar antes de criar, e até para quem eu ensinei lá, quem eu deixei no lugar, eu fazia isso. Pesquisa antes de criar, para minimizar o erro. Uhum. Mas o problema de fazer isso, Boca, é assim, ajuda muito, com certeza, mas o problema é que não dá nem pra você ter certeza, porque quando você tá fazendo a solicitação, pode ser que você esteja olhando pra uma data um pouco no futuro, né? Às vezes você vai precisar requisitar aquele material daqui a 3 dias, e você tá olhando o estoque agora. Quem te garante que vai Pois ser é, daqui a 3 dias, né? pode dar um furo, que vamos supor, uma preventiva que eu quero programar para a semana que vem, se vier uma corretiva e pegar aquilo lá antes que eu, ferrou. Não sei se o Exato, estoque vai bloquear aquilo, entendeu? exato. Aí não tem o que fazer, né? Se É. acontecer realmente de ser uma corretiva, não tem o que fazer. Mas a questão é que Uhum. assim, quando você faz essa checagem na MMBS, já tem que levar em conta, você já tem outras coisas reservadas, porque aí já pode ter uma outra preventiva que foi feita Uhum. antes de Programado. você, programada para uma data antes de você, né? Às vezes você está programando a sua para daqui a Pode. 2 dias e alguém programou É uma para um amanhã, né? caminhão da mesma marca que vai chegar antes da minha ali, na Isso. Eu ia fazer preventiva. essa pergunta agora, né? Se fazia essa reserva dentro do. Se bloqueava, né? Às vezes esse volume dentro do sistema, se você reservasse antes. É isso Cara, eu fica creio que aqui. bloqueia, porque quando você já cria reserva e o pessoal separa o estoque, eu acho que ele já bloqueia, ele já dá o valor real do que tem dali para frente. Mas Teoricamente vamos teria olhar que ser aqui. isso, né? Igual vocês falaram, se É, tiver uma preventiva antes da sua e você tiver reservado um determinado, vamos supor, tem 20, você reservou 10, se você for fazer uma outra numa data futura, ele teria que mostrar disponível só 10, né? Teoricamente só seria isso. 10. Uhum. Vamos testar depois isso aqui, mas é uma Eu boa tenho isso aí. quase 90% de certeza que sim, ocorre isso aí, porque eu lembro que eu ligava até para o depósito de fulano, falando assim, olha, eu preciso de tantas unidades de tantas coisas e o seu depósito está reservado lá a quantidade X. Você vai realmente precisar desse valor X? Porque se não for, eu vou pegar um pouco do seu lá. Era desse jeito, assim, Então ele bloqueia, né? Ele já bloqueia. bloqueia. Eu lembro disso, então, acho que bloqueia já. É isso aí. Então, esse exercício de disponibilidade de estoque é algo que a gente conversa o tempo todo. Do mesmo jeito que acontece em PM, acontece em PP, acontece em SD, acontece no próprio MM, né? Para você saber quando precisa comprar, quando precisa repor estoque, disparar MRP, etc. Isso é uma coisa bastante complexa. Então, gestão de estoque é algo que permeia a empresa inteira, né? MM tem muita essa integração por causa disso. Porque assim, o MBE vai servir assim, eu tenho vários centros de distribuição. Tem lá em Barão de Cocais, tem em Itabira, não sei o quê. Aí só serve para saber de qual centro de distribuição que eu peço. Entendeu? Para eu não pedir, às vezes, eu pedi no de Barão só tinha 10, eu precisava de 48. Isso daí ele nos ajuda. Mas eu acho que na hora de criar ali a requisição do item, né? Acho que já de aparecer de quanto tem ali em estoque já ajuda demais já também. Se Então, você mas não tá a fazendo. reserva também, né, Nico? Para esse exemplo que você falou aí de você saber de qual Uhum, centro, também te ajuda, porque aqui você já vai estar vendo quanto está reservado em cada centro ou depósito, né? sim. Então vamos Uhum, imaginar que lá no seu centro de Barão você tem o centro de Barão, mas você tem 20 depósitos embaixo. Você vai ter o uhum. destrinchamento de todos esses depósitos aqui embaixo, né? No mesmo jeito que aqui eu tenho Sim, sim, dois, aqui você vai ter os seus 20 lá, né? E poder checar sim. se está reservado para qualquer um deles, né? Ah, beleza. É isso aí. Então, beleza. Beleza. Então voltando aqui. Ó, pessoal, vou ter que sair aqui. Bom dia. Liberar para Raquel esse computador aí. Beleza, Nico. Depois eu Valeu, mano. assisto a Depois. aula. Falou, gente. Com Valeu. Deus. Valeu, mano. Obrigado. E vê se você consegue preparar esse negócio aí para a próxima aula. Vou, Vamos fazer vou. esse exercício. Vamos, Prepara vamos, uma vamos. Sem ordem de coisa eu te Beleza, chamo manutenção. homem. aí. Até A mais. gente vai. Boa, valeu. Valeu, gente. Com Até Deus. mais. Ok. Então, fizemos esse exercício aqui de divisão de remessas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês na prática aqui, o que a gente tinha comentado na aula anterior. Então, ficou claro esses pontos aqui, gente? É um pouquinho complexo isso aqui, não é uma coisa muito simples não, mas acho que deu para entender, né? Se a gente reservar uma quantidade maior do que tem em estoque, ele grita aqui na nossa cara. Deu Certo? sim.
Beleza. Beleza, então. Jorge, tá indo de boa aí? Tranquilo. Então, tá, então. Ok. Então vamos pro próximo item lá do que a gente tava falando do negócio do ALV, do ALV parte 2 lá, né? Deixa eu abrir aqui uma outra tela aqui. Relatórios ALV parte 2. Então temos aqui, eu coloquei esses 4 itens aqui, né? Variantes, data dinâmica, exportação para Excel e lista hierárquica ou não hierárquica. Vamos falar um pouquinho sobre esses itens aqui. Até o Wesley não chegou aí não, né? Seria bom, porque o Wesley que perguntou sobre essa questão de lista hierárquica aqui há umas 4 aulas atrás. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então vamos lá. Variantes. Bom, a gente já falou sobre variante aqui naquela aula anterior que a gente falou um pouquinho sobre variantes, layouts e tal, né? E a gente usou a MB51 aqui como exemplo, por isso que eu voltei para cá para a gente continuar daqui. Então, assim, acho que vocês já não tinham, já tinham poucas e se tinham algumas dúvidas que a gente matou um pouco sobre variantes na aula anterior, né? Sobre como gravar e como consumir uma variante nova em um relatório Z ou standard que você esteja executando ali. As variantes são um recurso aí que você tem quando você está executando relatórios dentro do SAP para facilitar o seu preenchimento, né? Então, clicando nesse botãozinho aqui, ó, do lado do reloginho que a gente chama uma variante, né? Nesse caso aqui já deve ter algumas criadas aqui. Ó, tem a do Renato aqui, essa SMI Data e uma Stock Inbound. Vamos clicar nessa Stock Inbound para ver. Depois dessa aula, mano, um jumento entrou lá na empresa e trocou uma variante de anos nossa lá. A preliminar, velho. Acontece muito. A turma mais operacional, né, que não manja muito, ficou doido, cara, porque mudou a cara do relatório de expedição todinho, né? Pois é, mudou a cor da grama, a vaca para de comer, mano. Se o cara não souber como... Aí que mora a questão, né? Se o cara não sabe como desfazer aquilo que foi feito, o cara entra em desespero, né? Fala, não, mudar meu relatório inteiro, agora não vou conseguir usar isso aqui nunca mais. Eu usava isso aqui todo dia. Ficar doido. Não, o relatório não sai em nome de nota mais, porque tem que mandar pro cliente, pra transportadora. Lembrei da aula na hora, velho. Acontece demais, cara. Demais. É muito comum. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece todo dia. Aqueles flagzinhos são malditos demais. Ah, legal. O que eu selecionei aqui já tá mostrando o próximo ponto que eu vou falar, ó, sobre a questão de data. Ó, reparem o seguinte. Esse layout que eu chamei agora não tem data de lançamento preenchida aqui, tá vendo? Quando eu chamar esse de Stock Inbound, ele já tá preenchendo uma data aqui, ó. De 1/5 a 31/12 de 2012. Caramba. Então ele já está colocando uma data aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá esse cara. Como que tá exatamente aquela data? O cara não está usando data dinâmica pelo jeito, é data fixa mesmo. Até porque não faz sentido, né? Em 2012, com certeza não está usando data dinâmica não. O que nós vamos fazer aqui? O que eu quero mostrar para vocês? Vamos deixar deixa eu pegar só um estoque que tenha, um estoque não, um exemplo que tenha dados aqui. 1 de 10 de 2023 até 21 de 10 de 2023. Vou tirar isso daqui. Tirar esse aqui daqui. Tipo de movimento também vou tirar. E o cliente por enquanto pode deixar. Lista plana. Banco de dados, beleza. Ok. Vou rodar. Caramba, tá chato esse aviso, hein? Toda hora. Legal. Ele já tá trazendo no formato ALV. Tá, e tá trazendo algumas colunas específicas aqui por causa do layout que ele tá rodando com aquele FS00 que ele tava avisando ali. Tá bom. Deixa eu ver isso aqui. Que é o meu aqui, né? Ele tinha trazido esse FS00 que ele tava avisando ali, era o meu. Na verdade não, é o FS00 sem a barra ali, que é o específico do usuário. Que não é específico do usuário. Ok, o que eu quero mostrar aqui para vocês então de data dinâmica é o seguinte, ó. Imaginem que... Quem já sabe usar data dinâmica aí? Levanta a mão. Ninguém? Eu não sei, não. Eu não lembro, não. Pelo termo aí, eu não sei, não. Às vezes até uso e não sei. Tá. Eu não sei também, não. Por esse termo, data dinâmica aí. Ótimo, pode ser. Então, legal que vai ser útil para todo mundo, talvez. Então, com certeza. Eu só uso MB51 com data específica, então... Saquei. No seu caso, eu acho que ajuda menos mesmo, Jorge. É porque também, assim, eu tô falando da MB51, mas isso aqui se aplica para qualquer relatório, Não tá? tô pensando na MB51. Não, beleza.
Mas é que no seu caso, na MB51, acho que realmente não faz sentido, não, porque você, com certeza você usa mais com data específica. Mas vamos lá. Uhum. Imaginem o seguinte cenário, para ficar mais fácil para explicar o que, que é o benefício da data dinâmica, tá? Imaginem um cenário onde todo dia você precisa rodar um relatório, que você precisa pegar os dados do. Vamos colocar um exemplo mais. Depois eu vou colocar, por exemplo, mais complexo. Vou colocar um exemplo mais simples. Que eu preciso rodar um relatório sempre com data do mês anterior. Então, todo primeiro dia do mês, todo primeiro dia útil do mês, eu preciso rodar um relatório com o mês anterior completo. O que, que a pessoa vai fazer na prática? Vim aqui e preencher 01, 09, 23 até 30, 09, 23, né? Nesse exemplo nosso aqui, vou pegar todas as movimentações aqui de setembro, do nosso mês anterior. Isso aqui pode ser preenchido de forma automática pela minha variante. Então, imaginando que eu tenho que rodar sempre para esse material, sempre para esse cliente, né? Não vou nem pegar por cliente, não. Deixa só o material e a data. Então, eu sempre quero rodar para esse material no mês anterior. Então, eu vou vir aqui em preencher o material e preencher a data. Eu posso ter uma variante. Só que imagina, isso aqui é um cenário mais simples. Imagina que é um cenário mais complexo, né? Eu preciso consultar o estoque aqui de 100 materiais diferentes no mês anterior. Eu não vou ficar preenchendo toda vez aqui os 100 materiais, né? O que muita gente faz na prática, que não sabe como usar, muitas pessoas que não sabem como utilizar variante, o que muitas pessoas fazem na prática é às vezes deixar um bloquinho de nota, um arquivo Excel, alguma coisa assim, onde eu tenho lá meus 100 códigos, eu vou lá todo início de mês, dou um Ctrl C lá e colo aqui, né? A minha lista aqui e rodo. Mas se eu já tiver a variante pronta, eu não preciso fazer isso, né? Eu já posso deixar a variante criada aqui e deixar e aqui, se eu não soubesse como utilizar data dinâmica, eu passaria a lista e preencheria isso que eu fiz aqui, do dia 1º de setembro ao dia 30 de setembro. Só que quando eu vou gravar a variante aqui, eu tenho essa opção aqui, ó. Então, o que que é a data dinâmica que eu estou falando? Aqui, ó. Data de lançamento. Então, o campo que eu estou preenchendo lá na mão é um dos campos que aparece aqui, né? Então, aqui, quando eu vou gravar a variante, ele lista aqui todos os campos que eu tenho aqui. Aqui na frente, ó, eu tenho esses 3 campos aqui que é o que a gente vai usar, ó. Variável de seleção, opção e o nome da variável. Nesse caso nosso, a gente não, como eu quero só pegar uma data específica lá do mês anterior, eu não preciso abrir essa variável de seleção, mas vamos abrir aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Aqui eu posso ter uma data definida lá na stvarv, que é uma tabela standard, uma transação standard de definição de variáveis, mas isso aqui já é um negócio bem mais complexo, não é o nosso caso. Eu tenho essa opção aqui de cálculo de data dinâmica, que é exatamente o que a gente vai utilizar, e eu tenho esse aqui de data do sistema, que é um outro caso. Vamos usar esse aqui de data local, tá? Então eu vou selecionar essa opção D, vou vir aqui em variável aqui, deixa eu tirar o bagulho da frente aqui, e aqui ele também tem um match code, tá vendo? Ó, o nome da variável aqui. Quando eu abro aqui, oxe, quis não. Ah, muito bem. Olha só que legal, as opções que eu tenho aqui. Eu posso selecionar aqui data atual, do início do mês até hoje, data atual mais ou menos X dias, eu posso setar aqui quantos dias eu quero, data atual mais ou menos tantos dias de trabalho, aí depende de um outro calendário Isso aqui. aí vai me servir no seu HV. Aí, ó. Então, Bom saber. você tem várias combinações de data aqui que você pode utilizar, tá vendo? Então, vou pegar, por exemplo, no exemplo que eu falei, né, do mês anterior. Então, cadê aqui no mês anterior? Vamos achá-la. Ah, mês atual e mês precedente, tá vendo? Eu vou utilizar esse aqui de mês precedente. Reparem que aqui em cima, algumas delas ficam com esses campos aqui em aberto, né? Porque eles precisam de uma variável de entrada e outras aqui não, porque não precisa de variável de entrada. Então, por exemplo, mês precedente é o mês precedente, eu não preciso falar não preciso informar alguma coisa a mais, né? É só selecionar. Então, eu vou dar um duplo clique nesse cara. Top, mano. E Já vou aplicar para várias. E vou salvar aqui chamado de mês anterior. Vou gravar. Beleza. Agora eu vou chamar a variante que eu acabei de gravar. Tá aqui, ó, mês anterior. Duplo clique. Olha o que ele fez na data. Já preencheu aqui. E manteve os outros campos que eu preenchi, né? No caso, eu preenchi só de material aqui, mas qualquer outra coisa que eu tivesse preenchido aqui em qualquer outro campo que não fosse o de data de lançamento, ele vai manter e vai trazer isso aqui da forma que eu solicitei, tá? Vamos fazer... Não tem nada disso não, Zé Minas. Eu usava isso aí, sim. Ah, então. Isso aqui é legal. Vou usar outro... Ah, e aqui, ó, ele manteve aquele D que eu coloquei e colocou o mês precedente aqui na variável, tá vendo? Na tela anterior. Agora eu vou...
usar uma outra opção aqui só pra vocês verem. Ó, do início do mês até hoje. É outra coisa que também não precisa de variável. Vou salvar esse cara aqui também. Ele também fica com aquele campo lá suprimido, porque ele já sabe que é do início do mês até hoje, né? Então ele já vai preencher sozinho pra mim. Ó, repare que quando eu gravo ele não altera aqui, tá vendo? Eu tenho que chamar a variante. Uma coisa é eu gravar, outra coisa é eu utilizá-la, né? Ele tá com o nome de mês anterior, que não é o que ele tá fazendo mais, mas tudo bem. Olha lá, ó. 1º do 10 a 21/10, que é hoje. Bacana, né? Sensacional. Beleza. Aí esses são os exemplos fáceis. Agora vamos para um pouquinho, vamos subir um degrau. Vou abrir aqui de novo. E vou usar esse cara aqui, ó. Por exemplo, data atual mais ou menos X dias. Quando a gente dá um duplo clique nesse cara, ao invés de ele já preencher, ele abre um pop-upzinho aqui me perguntando, ó. Data atual mais ou menos tantos dias. Aí ele fala, entrar um valor para interrogação, que é o que está aqui em cima, né? Para minha variável. Então eu vou colocar aqui 5 dias, por exemplo. Vou dar um verdinho. Aí ele colocou, ó, data atual mais 5 dias. Reparem que ele colocou o mais sozinho aqui. Beleza, vou salvar. E o mais ou menos é porque ele joga para baixo, para cima, Isso. 5 dias? Isso, de acordo com o que você colocar ali. Só que quando é menos, você precisa informar. Quando é mais, você só coloca o número. Olha lá, agora ele só está preenchendo uma das datas e jogou 5 dias a mais da data de hoje. Então ele jogou para o dia 26 de outubro, certo? Ele fez o que eu pedi lá. No caso da MB51 não faz muito sentido, né, gente? Eu não tenho movimentação nenhuma no futuro, né? Nesse relatório aqui não faria sentido nenhum. Mas lembrem-se que isso pode ser utilizado para qualquer relatório. E em alguns casos essa data obviamente vai fazer sentido no futuro, né? Data de chegada de algum material que eu estou comprando lá em MM ou sei lá. Existem infinitas possibilidades aqui. E isso aqui vai ser padrão para qualquer tela que você for executar um relatório, tá, gente? Isso aqui vai funcionar para relatório. Né? O que não é relatório não faz sentido você usar variante. Quer dizer, até faz em alguns casos, mas não para esse campo aqui. Beleza. Então, esse caso aqui já é um pouquinho a mais do que a gente tinha feito, porque eu já precisei informar um dado ali que é dinâmico, né? Que é variável. Além de eu informar a opção que eu quero, que é mais ou menos X dias, eu tenho que informar quantos dias eu quero. Beleza, agora eu vou mudar esse cara aqui que eu tinha colocado com mais 5 dias. Vou mudar para menos 5 dias. Então aqui, ó. Vou usar o mesmo esquema. Só que aqui ao invés de deixar 5, eu vou colocar menos 5. Aí você tem que colocar menos mesmo, o símbolozinho de menos. Tá? Vou rodar de novo. Vou gravar de novo. Ali depois eu vou mostrar um negócio ali pra vocês, que foi um negócio que eu descobri no passado, que é uma zebra do Standard. Como é que vocês verem aqui, que a ABAP alemão também erra. Ó, mudou pro dia 16, ó. Tá vendo? Então ele jogou menos 5 dias da data de hoje. Então você pode ir brincando aqui do jeito que você precisar, tá? Deixa eu mostrar só pra vocês o que eu queria falar do erro Standard ali. Quando você vai gravar uma variante nova, ó, vou pegar esse aqui só de exemplo, ó, pra vocês verem. O primeiro dia do mês atual. Aliás, deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Pera aí. Ó, esse cara aqui é legal, ó. Pra você, ali a gente tava preenchendo uma data só, que é só quando você coloca data início e fim ali, né? Ele tava preenchendo uma só porque eu só queria consultar naquela data. Mas imagine que eu quero consultar um range de datas, né? E eu quero passar menos X dias até mais tantos dias, né? Então imagina que eu quero rodar de menos 10 dias para trás, até 10 dias para frente, né? Como que eu faço isso? Usando essa opção aqui, ó. Data atual menos X dias, vírgula, data atual mais Y dias. Então aqui, ó, quando eu dou um duplo clique nessa opção, ele já me pede dois campos, ó. O dos X, aqui no caso eu não preciso colocar um menos, porque já é menos mesmo, na formulazinha aqui já está considerando que é menos, né? Então eu vou colocar 10 e 10, tá? Beleza. Vou gravar. É o que eu queria mostrar pra vocês, é só um comentário besta, tá? Mas, ó aqui, tá vendo esse XXX aqui? Ó, a variante tal deve ser sobregravada, sim ou não? Esse XXX aqui é erro de ABAP, ó. O ABAP que foi fazer isso aqui, ele tinha que ter capturado o nome da minha variante aqui e colocado aqui. A variante mês anterior, né? Olha pra você ver, isso aqui é um erro, é um negócio standard. Isso aqui é muito comum, você vê em programa Z, né? Texto escrito errado, coisa com vírgula faltando, interrogação, lugar de exclamação, enfim. Porque o ABAP escreve isso aqui na mão.
Só que isso aqui é um ABAP alemão, tipo, é o standard do SAP, olha que esquisito. O cara esqueceu de trocar essa variável aqui. Então, E assim, quis generalizar, né, do jeito mais fácil. porque o cara, tipo assim, ele colocou XXX ali no programa, do mesmo jeito que um ABAP coloca e fala assim, não, eu vou colocar isso aqui, depois eu troco, né? Só que ele esqueceu de trocar e ficou, nunca mais ele trocou, nunca mais ele voltou, nenhum alemão se importou com isso aqui, e assim, eu tô falando alemão assim, né, porque da SAP, né? Mas é standard do SAP isso aqui, ó que doideira. Mas isso é só curiosidades idiotas, não serve pra nada, não muda nada na vida de vocês, é só um negócio que eu acho engraçado toda vez que eu vejo. Olha lá o que que ele fez, ó. Jogou 10 dias pra trás e 10 dias pra frente. Agora ele preencheu o range, tá vendo, ó? O dia e o até. Então, assim, dá pra você fazer miséria nisso aqui. Você constrói do jeito que você quiser a sua data dinâmica, tá? Cada um vai ter uma realidade aí, né? Otimizando tempo, né? Uhum, Muito bom. isso aí. É pra Todo otimizar o 10 tempo. segundos já é válido. Exatamente. E porque tem gente, mano, que às vezes não é a rotina de vocês, mas às vezes, por exemplo, o pessoal da contabilidade, de algumas áreas que são mais administrativas, eles rodam relatórios com muita frequência. Tipo, o pessoal da contabilidade da CBMM tem relatório que eles rodam todo santo dia na hora que eles chegam na empresa. O pessoal do fiscal também faz isso. Então, às vezes é uma coisa que pra gente aqui salva 5 minutos no dia, mas que pra eles podem salvar meia hora, porque eles ficam preenchendo isso aqui várias vezes todo dia, entendeu? Na semana da pessoa, no mês da pessoa, vai salvar muito tempo. Então, é um recurso para algumas pessoas mais útil, para outras pessoas menos, para algumas pessoas totalmente inútil. Mas é legal conhecer o recurso, né? Como se diz, jogar com o Zap na mão ali. Beleza? Tá claro essa questão de datas dinâmicas, então? Show de bola. Bacana. Beleza. Show. Show. Tranquilo. Então, uma vez que eu rodo o outro ponto, então, que eu tinha colocado aqui é a questão de exportação para Excel, né? Não é explicar como exportar para Excel, tá, gente? Porque eu acho que isso que eu entendo que a maioria de vocês já sabe. É só mostrar algumas diferenças que tem, porque tem diferentes formas de exportar para Excel. Isso talvez também para vocês seja útil em algum momento. Deixa eu pegar uma data um pouco maior aqui. Essa parte é muito bacana, porque o povo exportava de um jeito diferente, tudo errado. O que que aconteceu aqui com o relatório? Veio tudo desconfigurado. Não, era o jeito que exportou. É, acontece muito também. O problema é que esse cara demora demais. Cada clique é um sofrimento aqui. Aí, legal. Ó, esse caso aqui. Deixa eu só colocar os subtotais aqui pra ver. É que eu não sou muito acostumado a usar IW29. Aliás, não sou acostumado não, nunca uso. Deixa eu só ver as opções que ela tem de exportação aqui. Ah, aqui tá igual, que é droga. Esse formatinho aqui é até legal, porque ele destaca as colunas aqui de... Ele chamou de coluna-chave a primeira e colocou em amarelo e tal. É, ficou igual. Eu vou pegar um outro exemplo que dá pra mostrar isso aqui pra vocês um pouco melhor. E eu comento melhor na próxima aula, porque isso aqui o que eu queria mostrar é o seguinte. Quando você faz essa exportação, tem um modelo de exportação que exporta com subtotal, o outro que não, um que importa mais com a cara de XML, né, de CSV ali, que só separa as colunas, mas não faz nada de coloridinho, não traz subtotais, não traz ordenação de campo, ele traz um arquivo mais cru, né? Então é só para comentar isso, mas eu acho que vocês já devem ter visto isso, é só para não deixar passar em branco mesmo. Mas eu acho que vocês já devem até saber do que eu tô falando, né? Vocês já viram exportações diferentes, o Boca até já comentou aí, né? Então, não vou me prender muito nisso aqui também não. Mas é mais pra gente comentar essa questão de exportação para Excel, porque tem diferentes formatos de exportar. Depende do relatório que você está rodando. Então, quando eu rodei ali a MB51, por exemplo, ele estava exportando de um jeito. Então, se eu vier aqui, né, em lista, exportar e vier em planilha eletrônica, ele vai abrir essas opções aqui, que geralmente a gente seleciona Excel aqui, né? Ou seleciona aqui dentro dessa caixinha aqui. E roda. Já perguntou onde eu quero salvar o arquivo. Ó, aqui já tem um negócio que eu acho que vai dar pau. Vamos ver se ele vai entender que a área de trabalho é a minha área de trabalho. Ah lá, ó. É isso aqui, ó.
Legal. Já vai dar para ver a diferença. Nesse caso aqui, ó, ele trouxe os subtotais e já trouxe aquele esquema do próprio Excel aqui, né, de trabalhar com subtotais aqui, né, de você ir elencando Ah, aqui. que legal. Mas isso você exportou ele como XML, Agrupamento, né? né? Pra ele entender a estrutura, né? Não, mas eu não exportei como XML, na verdade. Bom, é Ah, assim, vamos lá. Quando você abre as opções aqui, mas sim, Beto, é porque ele já tem uma estrutura é porque às vezes pré-definida. alguns aplicativos, quando você exporta como Excel, ele só coloca células, cores, mas não bota estrutura de nada, não. Então isso é um negócio legal dele, velho. É E só falo do exatamente isso que eu Ngeman, queria já fazer. a exportação dele para Excel é uma bosta. Sim, Era exporta não, ainda só, é, continua ruim. exporta só o que tá ali, né? Porque o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Se você observar aqui, ele tem a exportação de XML, tá vendo? Mas nesse caso não foi a que eu usei, tá? Eu usei a do XLSX mesmo, Ah, tá. tá? Eu, XLX. eu usei o formatinho padrão. Só que isso é meio louco, tá? No SAP, eu nem sei direito como é que isso é muito bem configurado. O que eu sei é que, conforme você vai usando, você acaba acostumando com algum formato e usa sempre aquilo ali. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que eu posso ter uma lista que traz mais recursos aqui, que já coloca os subtotais aqui em amarelo, igual tá lá no próprio ALV e tal, e já traz essa estrutura aqui, né, para você usar os recursos do próprio Excel. E tem outros que traz de forma mais cru, né? Já traz só eu não salvei o outro aqui, porque ele só mostrou na Só tela mesmo. listão, né? É só listão simples. Um listão simples, isso. Que é o que tá, esse exemplo aqui da W29, ó. Então, se eu vier aqui, só clicar nesse íconezinho aqui, ele me pergunta quantas colunas eu tenho como chave, ou seja, ele vai colocar as colunas como amarelinho, vai destacar as primeiras colunas. Nesse caso, eu vou deixar só uma, que seria o criado por aqui. Mas aqui eu posso definir do jeito que eu quiser. Inclusive, é estranho, né? Tratar o criado por como chave, mas tudo bem. Deveria ser o número da nota ali, mas só para exercitar que não faz diferença. Ali entre tabela e tabela pivô é porque se você usar um tabela pivô, ele já vai criar uma tabela dinâmica de forma automática ali, algumas tabelas dinâmicas. É outro recurso também que ele já faz de forma nativa. Mas olha lá, ele coloca a primeira coluna em amarelo que ele entende que é minha coluna-chave e o cabeçalho, tá vendo? Mas não trata mais nada de subtotal e tal. Apesar de que ali no próprio ALV eu não tinha subtotal, né? Eu podia subtotalizar por tipo de nota, por exemplo, por data, ou por equipamento, enfim, por algum outro critério, para ele exportar junto aqui. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é só isso, que ele tem diferentes formas de exportação para Excel e cada caso é um caso, né? Vai ter casos onde vai ser melhor exportar de um jeito ou do outro. Tá aqui, beleza? Beleza. Tranquilo. E a Ok. questão, pra gente fechar, questão de lista hierárquica e não hierárquica. Deixa eu mostrar isso aqui. Acho que é até melhor mostrar isso aqui na MB52. Aqui. Deixa eu mostrar uma assim primeiro. Deixa eu ver o que ele vai trazer aqui. Branco por centro. Deixa só o material. Tá. Aqui é o seguinte, vamos lá. Reparem que aqui. Então aqui eu tô rodando MB52, tá? MB52 é para checagem de, para quem não sabe, né? Para checagem de estoque também. Ela é prima da MMBE, né? Ela é irmã da MMBE, mas você consegue consultar mais coisas ao mesmo tempo, né? Mais materiais ao mesmo tempo, principalmente. Então você consegue fazer uma consulta de estoque mais volumosa do que na MMBE, né? A MMBE é para um único material, a MB52 é para vários. Não é só isso, tá? Elas têm alguns recursos diferentes também, mas isso é o principal, tá? O que mais difere uma da outra. Então na MB52 eu poderia passar uma lista de materiais aqui, né? Enquanto na MMBE eu poderia passar só o P100 aqui nesse exemplo nosso. Mas nesse exemplo eu vou rodar ainda só com o P100, porque o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Essa questão de lista de representação hierárquica e não hierárquica, tá? Quando eu deixo como hierárquica, do jeito que está como padrão aqui, dei um F8 aqui, o que que é essa hierarquia que ele chama ali, né? Ele faz uma escadinha. Então reparem que ele faz um agrupamento, né? Vamos dizer assim. Então ele cria aqui a linha do próprio P100 aqui do material que eu estou consultando. Nesse caso aqui ele está quebrando por depósito. Eu acho horrível, tá? Esse formato aqui, mas vamos lá. Reparem que aqui ele colocou o nome da coluna aqui, ó, depósito. Aí aqui é meus depósitos, ó, 0001 é um depósito, 0002 é outro depósito. E as quantidades que eu tenho em cada depósito. Então eu tenho 994 unidades desse material nesse depósito 001 e 18 nesse outro 002, dentro de um centro. Então aqui ele está agrupando por centro, a hierarquia que ele tá, aqui, ó.
a coluna centro aqui. Então eu tenho o centro 1000, o centro 1300, o 2300, 2400 e assim sucessivamente. Então ele agrupou para cada centro e dentro de cada centro ele agrupou os seus respectivos depósitos. Nesse caso aqui, esse centro tem 2 depósitos, esse centro tem 2 depósitos e esse aqui tem 2 depósitos, né? Esse centro 3000, o 2300 e o 1000. Os outros têm um só. Então ele foi mostrando o que tinha naquele único depósito, tá? É uma lista bastante confusa, mas em alguns casos é necessário, porque cria aí essa ideia de hierarquia mesmo, de agrupamento, de escadinha. Quando você usa a opção aqui, então, de não hierárquica e roda, o que que ele faz? Ele traz um listão, um tabelão. E aí você arruma as coisas do jeito que você achar melhor. Então ele está trazendo para o material P100 todos os centros e depósitos que eu tenho em estoque e as suas quantidades, tá vendo? Então, ó, nesse caso, os centros e depósitos estão mais ou menos organizados aqui já, mas eu posso selecionar os dois aqui, né? E mandar ordenar por aqui. Na verdade, aqui já estava, então não faz diferença. Eu vou ordenar de ordem de forma decrescente só para ficar claro aqui. Então, se eu selecionar as duas colunas aqui, eu estou segurando o Ctrl aqui, clicando nos caras, né? É meio ruinzinho de ver, mas... E ordenar de forma decrescente. Ah lá, ele colocou de forma decrescente o centro e o depósito, ó. Começando do 3.800, 3.000, 2.500, vai baixando, tá vendo? E aqui o depósito é a mesma coisa, ele vai baixando para aqueles casos onde tem dois, né? Então, no caso do 3.000 aqui, por exemplo, ele colocou o 2, depois o 1 e tal. Enfim, você ordena aqui do jeito que você quiser e ele vai mostrando as quantidades. As informações são exatamente as mesmas, tá? Que estavam na outra tela. Não muda. A questão é a forma de exibir. Então, o hierárquico e o não hierárquico, quando vocês virem essa opção no relatório, é isso. O hierárquico vai agrupar de alguma forma e o não hierárquico vai trazer um tabelão e você se vira do jeito que você acha melhor. Eu sempre trabalho com não hierárquico, tá? Mas aí é uma questão minha. Tem gente que prefere Eu acho trabalhar. assim, quando alguém conhece o dado já, sabe do que se trata, o cara pega na hierárquica e arruma do jeito que ele quer. Agora, para quem não conhece ali, apesar de ser chato pra caramba aquele formato hierárquico, agora eu já aprendi a ler, ele para explicar depois que a pessoa entende é legal. Porque nesse formato aqui de tabela, você já sabe que o cabeçalho está muito mais linkado com os itens, tá? Claro que isso aqui é material, isso aqui é centro, isso aqui é depósito e etc, né? Quando você usa o não hierárquico, vira uma confusão. Quando você usa o hierárquico, ele vira uma confusão enorme, né? Ele chama o depósito aqui, mas aí a informação que tá aqui é do material, tá vendo? Aí, o depósito, na verdade, está aqui. Dentro da hierarquia, né? Porque aqui é os dados da hierarquia. Então aqui é o material que está aqui em cima, na linha laranja. Então ele cria a linha laranja aqui em cima e essa azul mais escura. E aí os dados da laranja é o que está no laranja e o que está embaixo é o que está referente ao azul. Então, Eu só entendi isso aí mais rápido porque eu desenvolvi relatórios, né, pelo Engeman. Mas é porque quando eu desenvolvi relatório no Engeman, ele colocava os cabeçalhos perto do dado ali. Você tem que ficar lendo ali lá em cima, depois você olha para baixo, enfim, você tem que ficar num vai e volta. Assim. Talvez uma forma que o programa tivesse aí para visualmente facilitar esse entendimento era colocar a cor do cabeçalho e repetir na linha qual ele representa, né? Algo desse tipo. Mas até foi isso que ele tentou fazer aqui, na verdade, né? O laranja mais escuro é os laranjas aqui, tá vendo? Ó? A cor ajuda. E o azul aqui é o que tá, aqui tá em branco e azul para você poder distinguir uma linha da outra, né? Mas se você tiver 100 depósitos aqui embaixo, ele vai colocando branco, azul, branco, azul, branco, azul, mas você já sabe que tudo que tá debaixo desse laranja tem a ver com esses títulos aqui. Mas ainda assim, imagina que essa lista aqui tivesse enorme, eu tivesse que ficar rolando para cima e para baixo, isso aqui é péssimo para visualizar. Todo jeito é ruim. Ele prende o cabeçalho aqui, tá vendo? Quando eu desço aqui, ele mantém o cabeçalho fixo aqui em cima. Já ajuda. Ele congela, já ajuda. Mas ainda assim eu acho ruim. Mas em alguns contextos vale a pena usar, tá? É importante que vocês conheçam aí para saber como manipular e como interpretar esses dados, tá bom? E aí aqui quando você seleciona esse cara aqui, você pode também já arrumar a sua variante de exibição, que é basicamente o nosso layout, né? Em algumas transações standard, o SAP chama de variante de exibição, o que a gente chamou de layout na aula passada, porque em outros lugares ele próprio chama de layout, né? Então a questão de ordenação das colunas, quais colunas vão estar ocultas, quais colunas vão estar exibidas, quais colunas vão ter subtotal, quais colunas vão vir antes ou depois, né? À esquerda ou à direita e tal. Então, toda essa configuração você define lá no seu layout, né, que aqui ele está chamando de variante de exibição, e depois você pode só chamar ele aqui. Então, você pode deixar sua lista como não hierárquica, chamar a sua variante de exibição aqui. Aqui, no caso, não tem nenhuma, mas a gente pode
definir uma aqui do jeito que a gente quiser. Então vamos supor que eu quero uma onde eu não tenha o valor aqui, ó. Vou ocultar esse cara aqui. Eu nem gosto de usar esse bagulho aqui, que eu sempre fico perdido aqui. Nesse formato aqui. Cadê onde que eu vou visualizar esse bagulho aqui? Modificar layout. Ó, valor de utilização, vou jogar ele pra lá. Vou aceitar. Pronto, o valor da utilização já não tá mais aqui. Vou gravar esse cara. Aí vou chamar aqui de FS00. Não vou deixar como específico do usuário. Vou meter uma barra aqui. Critério de ordenação eu vou manter. Vou gravar. Beleza, quando eu volto. Se eu vier aqui como não hierárquico, ele fala que não tem nada. Como hierárquico, ele fala que não tem nada. Como não hierárquico, ele vai mostrar esse cara que eu acabei de criar. Tá vendo? Então ele já o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso. Ele separa as duas coisas. As variantes de exibição hierárquicas estão numa caixinha, digamos assim, e as hierárquicas ficam numa caixinha, as não hierárquicas ficam em outra, né? Então aqui ele já entende esse cara de forma separada. Então nesse caso aqui ele me permite usar o meu layout aqui, e quando eu executo, ele já vai trazer sem a coluna lá que eu acabei de ocultar, tá vendo? Ô, mano. Sim. E turma, eu vou ter que sair aqui. Daiane me avisou que agora ela tem que fazer um exame ali, eu não sabia. Não, a Tem que gente ser antes combinou das também, 9. velho. De Vai boa, lá, mano. vamos E encerrar aqui também. bom fim de semana pra vocês. Obrigado, valeu e Valeu, turma. Ô, beijo. mano, depois eu te mando mensagem aí pra falar de mais tarde. Tá bom, beleza. Ô, Valeu, rapaziada, mano. valeu. Abraço. Beleza, valeu. Então, sobre a LV era isso, galera. Eu vou deixar essa questão do business case aqui pra gente conversar na próxima aula, porque isso aqui vai demandar mais tempo. Esses 10 minutos aqui já estava um pouco subestimado, tá? Eu quero conversar sobre isso aqui com calma. Mas já para dar uma ideia para vocês do que é o seguinte: esse business case foi uma ideia que eu tive. Férias, né, velho? Quando você tá de férias, você começa a pensar nas coisas meio. Começa a ter umas ideias meio fora da caixa, vamos dizer assim. Eu tava pensando aqui essa semana da gente fazer um negócio tipo o SEC, acho que é SEC, como é que você vai estar fresco na sua cabeça aí, Beto? A última semana lá da academia é SEC, né? SIEC, né? SIEC, isso. Que é quando você faz tipo um laboratório, né? Você põe em prática aquilo que você aprendeu na academia. Então você começa a sentar na frente, senta a bunda na frente do computador e fazer aquilo que você aprendeu. É claro que durante as aulas ali você já vai colocando muita coisa em prática, né? Tem gente que já é mais autodidata, que já é mais proativo, já vai fazendo o seu próprio cenário ali e tal. Mas na semana do CIEC é o tempo que você vai ter realmente dedicado para você praticar aquilo que você aprendeu durante a academia. A minha ideia aqui é fazer algo semelhante ao CIEC, de forma que a gente vai criar uma empresa, a gente vai cadastrar uma empresa nossa no ambiente SAP, configurar os nossos centros, os nossos depósitos, as nossas áreas de venda, os nossos clientes, os nossos materiais, etc, etc, etc. E vamos colocar a mão na massa, vamos fazer na prática aquilo que a gente tem conversado aqui. É difícil fazer isso, demanda uma porção de coisas que a gente vai ter que fazer junto, mas eu acho que é extremamente válido pra gente colocar isso em prática. Vai ser lá pra frente, tá, gente? Aqui eu coloquei introdução ao business case só pra vocês verem que eu vou mostrar pra vocês o documento que eu já comecei a escrever aqui, porque o que eu tô escrevendo por enquanto são as regras de negócio da empresa. O que a empresa faz? Qual que é a configuração da empresa? Onde que a gente produz, onde que a gente vende, quantas unidades a gente tem, etc, etc. Pra gente construir isso aqui junto, a ideia da empresa. Então, por enquanto, nós não vamos fazer nada nesse AP. É só discutir um pouquinho sobre a empresa. E aí vocês podem dar pitaco aqui. A gente vai fazer isso aqui junto. E depois, lá na frente, quando a gente estiver na reta final das nossas aulas aqui, a gente começa a configurar isso dentro do SAP. Eu nem sei se isso vai ser possível, tá? Isso vai ser um desafio até para mim. Porque tem algumas configurações que tem que ser feitas de FI, que minimamente você tem que ter umas configurações de FI, que eu não faço uma puta ideia de onde fazer. Eu não sei nada de FI. Então, talvez eu tenha que pedir ajuda aqui para alguém, ou eu tenha que dar um Google aqui, porque dá trabalho. É um negócio mais complexo de fazer. Mas eu acho que é um desafio legal pra gente fazer, até pra eu aprender junto com vocês aqui. Eu já tô aprendendo um monte de coisa junto com vocês aqui, mas eu acho que vai ser um negócio legal da gente fazer. Então na próxima aula a gente discute isso aqui um pouquinho melhor, eu explico pra vocês o que é a ideia e o que eu já escrevi aqui até agora, pra gente dar os próximos passos. Beleza? Show. Bacana. É massa demais. Excelente. Então tá. Beleza. Por hoje é isso. A gente continua no próximo
sábado. Espero que tenha sido útil para vocês aí, que vocês tenham pego algumas dicas relevantes aí. Sensacional, Foi mano. excelente. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu. A gente se vê sábado que vem. Abraço, boa semana. aí. Valeu, turma. Bom fim de semana. Bom Vocês fim de também. semana. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas...